Já que a cura está na palavra, segundo Freud, cá estamos, sem a pretensão de encerrar qualquer assunto, mas ao contrário, trazer à tona, multiplicar e fomentar ideias. O Interfaces tem o objetivo de tratar de temas que envolvem direito de família e psicologia de forma leve, didática e bastante empática, abrindo diálogo sobre questões delicadas e relevantes no âmbito das relações familiares e levando informação de qualidade aos ouvintes. É apresentado por Ana Carolina Trindade, advogada e professora, especialista em direito de família e sucessões, e por mim, Lavínia Lins, psicóloga clínica e escritora, palestrante nas áreas de perinatalidade e parentalidade, saúde mental e temáticas relacionadas ao luto. Convidamos você a embarcar com a gente nessa viagem e aperte os cintos. E para o nosso 12º episódio, entre protagonismo e exaustão, é possível encontrar equilíbrio? Nossa convidada para bater um papo conosco é a Raíssa França. A Raíssa é jornalista, cofundadora do portal Eufêmia, o primeiro portal de conteúdo feminino do Nordeste. É nossa chefa, porque nós somos colunistas do portal Com Eufêmia. orgulho. Ela é pós-graduanda em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade. Acredita no impacto transformador do jornalismo realizado por mulheres e especificamente para mulheres. Foi agraciada com o prêmio Troféu Mulher Imprensa na categoria Nordeste e com o prêmio Sebrae Mulher de Negócios, ambos em 2023. Prazer enorme receber. Eu achei chique, nossa chefe. Nossa chefa, receber nossa chefa, Não, premiadíssima. senhora. Raíssa, obrigada. Ai, eu que agradeço. Eu adoro o podcast. Sempre falo, gente, me chamem. Eu amo falar. Então, vai ser um papo bem gostoso E que aqui. bom que na agenda dessa mulher Mulher. protagonista teve espaço pra gente receber. A gente agradece muito. E eu já começo perguntando: você tá aí bombando Olha. com muito mérito, é muito justo. E a gente, enquanto mulher, sobretudo, fica muito feliz, orgulhosa Bem e representada. bem representadas, porque você. Pode falar a palavra? Não. Você é incrível. Você é incrível. Mas no meio de toda essa coisa boa, vamos começar indo pra lá, mas a gente vai e volta. O Tá ritmo bom. é esse. Já tá exausta? Sempre, né? Eu digo que ser mulher é viver exausta. Eu acho que a gente não consegue parar para respirar, assim, porque a gente culturalmente, né? Nós recebemos muitas cargas, muitas coisas que nós temos de responsabilidade. Então, eu acho que quando você é uma mulher, que você desempenha toda essa função, né? De ser mulher, de ser, por exemplo, mãe, de ser esposa, de ser filha, de ser amiga, de ser neta. Então, tudo isso traz uma responsabilidade muito grande. E traz, de fato, uma exaustão, né? Eu, durante todo esse processo, assim, tenho 31 anos. Eu acho que esse é o primeiro fim de ano, assim, que eu consigo chegar estabelecendo limites. Porque todos os outros anos eu surtava em novembro, dezembro, de entrar realmente num processo de muita exaustão, de adoecimento. Até uma vez a gente conversando, eu contei para você que em 2020 eu tinha 5 empregos. Então, eu tenho certeza que eu tive burnout, mas eu não fui diagnosticada, eu não fiz um tratamento, assim, focado nisso, né? Eu, assim, muito exausta, muito cansada, mas eu não posso parar, né? Eu não posso parar. Por que que não? Justamente, por que que não? Eu sempre me faço essa pergunta também, por que não podemos parar? Eu acredito que essa sobrecarga que vem de todas essas responsabilidades e da gente mesmo se cobrar, dessa autocobrança de eu não posso parar, porque se eu parar as coisas não vão andar, porque eu tenho um negócio, porque eu sou jornalista e é impossível você viver no mundo e você não consumir notícias e você não escrever sobre Ainda notícias. mais nos dias de hoje. Né? Ainda mais nesses dias, né? E aí, assim, por que não parar? Por que não olhar para si, né? Eu acho que essa é uma questão que eu venho sempre aprendendo, de parar um pouco, de me colocar limites, de colocar limites no outro. Porque eu sinto que eu sou uma pessoa muito demandada. E isso vem desde a minha infância, eu sou muito demandada. E isso é uma coisa que me custa muito. Então, esse parar, eu acredito que é uma coisa que a gente precisa fazer. É tipo um exercício diário, sabe? De hoje eu vou parar, eu só vou trabalhar até tal hora, eu vou fazer isso aqui eu vou me permitir. Por exemplo, ontem. Ontem eu tinha várias coisas para fazer no sábado. De trabalho. Mas eu falei, eu não vou trabalhar hoje.
Hoje vai ser o dia que eu vou ver minhas amigas, que eu vou gravar um projeto com um amigo, que eu vou ler, terminar o livro. Eu não vou sentar na frente do notebook e trabalhar. Mas para chegar nesse lugar foi perrengue, né? Esse lugar, assim, dessa consciência e conseguir praticar, executar essa ideia de que você merece essa pausa. Enquanto a Raíssa estava falando, eu estava aqui lembrando, pensando em mim, me vendo nessa fala da Raíssa, porque a gente, quando é mais jovem, a gente não consegue perceber isso. E aí, Raíssa falando, eu tenho 31 anos agora, eu já sou demandada há muito tempo, e eu estava lembrando aqui, por exemplo, eu me formei aos 21 anos, comecei a trabalhar, e aí um ano depois, ou dois, quase dois, eu comecei a dar aula também. Eu trabalhava no órgão público e era professora. Eu dava aula em 3 faculdades. Eu trabalhava de 7 da manhã às 10 da noite. Só que a gente é jovem, a gente não percebe essa necessidade de dar pausas, a gente quer alcançar tudo ainda E de uma só vez, e de né? uma só vez, O né? corpo aguenta. O corpo ainda aguenta, mas o meu corpo não aguentou. Por isso que quando você falou em adoecimento, eu lembrei logo de mim, porque eu já sofri muito por causa disso e sofro essas consequências até hoje, justamente por causa desse adoecimento que esse ritmo me causou. Né? Então, assim, eu tinha enxaqueca, eu não procurava saber o que era, aquilo virou uma enxaqueca crônica. Hoje em dia eu preciso tomar medicamento todo dia, fazer tratamento para evitar as crises, enfim. Tudo isso veio justamente desse processo de exaustão que eu comecei ainda jovem, mas aí você acha que você aguenta, porque o seu corpo aguenta, e chegou no momento em que o meu corpo realmente começou a dar sinais, né? Mas ainda assim, quando a gente sabe da necessidade de ter pausas, mas quando a gente dá pausa, pelo menos comigo é assim, aí a minha cabeça está ali. Né? Não, a sua cabeça não não pausa. permite que eu pare. A minha cabeça não permite que eu pare. Porque eu fico pensando, o que é que eu estou fazendo aqui se eu tenho que fazer isso? Tenho que fazer não sei o quê? Tenho que fazer não sei o quê? Quero descansar, mas a minha filha precisa brincar? Olhe a cabeça ali sem deixar você parar. É complicado. É uma exaustão. Eu sempre digo que a exaustão mental, ela é a pior. Eu sempre falo, porque a minha cabeça, gente, não para. Eu tenho uma mente, eu tenho pensamentos acelerados. Então, por exemplo, na hora de dormir, é um sufoco pra mim. Eu não consigo simplesmente desligar tudo, deitar na cama e falar, agora eu vou dormir. Não. Eu vou pra infância, eu volto, eu penso no projeto, eu penso nisso, naquilo, eita, amanhã eu tenho que fazer. Eita, em dezembro de 2024, o que eu tenho que fazer? Sério, a minha cabeça, ela funciona realmente como uma coisa que não para. Inclusive, eu sonho muito, né? Eu acho que isso traz também. Eu tenho muitos sonhos durante a noite. O inconsciente também não para, porque ele tá ali produzindo. Trabalhando o tempo todo. E aí, assim, é uma exaustão que realmente... Eu não sei se eu vou conseguir um dia falar pra vocês. Gente, hoje eu tô, sabe? Tô de boa, consegui... Não sei, porque... De fato, essa exaustão, ela me acompanha durante muito tempo. E agora, nesse período de crescimento do Eufêmia, por exemplo, tem sido muito pior. Muito pior. Segunda-feira eu cheguei em casa, falei, preciso adiantar tudo antes de viajar na quarta-feira. E eu cheguei em casa às 14 horas, eu parei de trabalhar às 23. E acreditem, coisas ficaram pro dia seguinte. E eu estava cansada. Então, assim, eu tenho tendinite, por exemplo, que você falou, né, sobre o corpo. Assim, os meus braços, as minhas costas, doendo muito. E eu ali, ó. E eu me dei conta às 8 da noite que eu não tinha comido. Eu não tinha jantado. E eu falei, amor, por favor, bota aí a comida pra mim e tal. E assim, é muito difícil realmente. E aquele cansaço, aquela sobrecarga. Eu desenvolvi gastrite, por exemplo, quando eu era mais nova, por causa disso. Porque sempre muito cobrada, sempre muito... sempre me cobrando muito. Eu sempre falo que eu sou muito exigente comigo. E aí, nesse período, vários problemas de saúde também, várias situações. Tenho enxaqueca sempre, quando estou muito estressada. Tenho muita dor de cabeça em um lado só do rosto. Então, é aquela coisa. A gente precisa realmente estabelecer limites. Parar um pouco. Eu acho que é um movimento que a gente precisa fazer pra gente. De, olha, hoje eu só consigo dar isso. E eu não vou ultrapassar isso. E quando você perguntou, né? Como que eu cheguei a esse pensamento? Terapia. Boa.
Terapia. Eu faço terapia há muitos anos e eu trabalho sempre. Eu mudei de psicóloga 3 vezes por questões de abordagem, né? Que eu saí de uma para outra e tal. E aí todas falavam, Raíssa, você precisa colocar limites. Você precisa dizer não. Você precisa descansar. Sua vida não é uma eterna corrida, não é uma corrida eterna. Você não precisa trabalhar o tempo todo. Pausa. E, gente, quando eu pauso, eu digo, eu não tô fazendo nada. Preciso fazer alguma coisa. Só que o fazer nada é fazer alguma coisa, né? Uhum. Pela gente. É porque não nos ensinaram isso. Não. E aí eu queria começar puxando dessa construção. Você acha que existe alguma relação dessa maneira como você exige de si mesma com o ser mulher? Pensando pela perspectiva lá atrás, você falou que desde muito cedo Uhum. eu percebo que é assim. Você acha que enquanto filha ou neta, sobrinha, enfim, você foi cobrada e essa cobrança também tinha um plus porque você é mulher? Sim. Inclusive, se falou muito da economia do cuidado, né? Recentemente. Esse assunto, na verdade, em 2023, é um assunto que estava sempre ali reverberando e tal. Naturalmente, a mulher é colocada nessa posição de cuidar, né? Do outro. Cuida muito do outro. Não cuida muito de si. Eu estava lendo o livro da Valesca Casanello, inclusive adoro ela. E ela falava sobre isso, que a mulher ela é colocada nessa posição de cuidado. É a mulher, por exemplo, que ela brinca, a criança brinca de boneca, que cuida. Vai ajudar a mãe na casa, cuidando da casa. Cuida, às vezes, do irmão. Tem todo esse processo. E o menino não. O menino brinca de carrinho, o menino joga videogame, o menino tem uma questão mais de, ele não vai lavar o prato porque não é a função dele, porque é da mulher. E eu escutei muito isso. Muito isso. Eu tenho uma base muito machista dentro da minha família. É claro que não todos, mas uma base de tipo assim, a Raíssa vem lavar os pratos porque o Renato não lava, porque o Renato é homem. Raíssa não brinca com menino, porque quem brinca com menino é só menino. Então, assim, eu fui crescendo ouvindo essas coisas, de tipo, escutei muito, muito, muito de uma pessoa da minha família assim: você é a segunda mãe do seu irmão. Não, eu sou irmã dele. Eu não sou mãe dele. Mas eu escutei. Você é uma mãe pra ele. Ele respeita mais você do que a própria mãe. Então, gente, que posição foi essa que eu fui colocada tão cedo? E eu absorvi isso, obviamente. Então, todo esse cuidado de tipo, a sua mãe tá doente, você fica enquanto seu irmão sai. Então, todas essas coisas eu fui internalizando. Só que eu sempre fui aquela pessoa, aquela criança, um pouco danada, no sentido de, tipo, de não obedecer muito. E é isso que nos salva. Romper. Romper. E aí eu falava, não, por que ele não pode levar prato se ele também tá dentro de casa? Comendo. Ele é. Não é porque ele é homem, não. Por que eu não posso brincar com o menino e eu não posso jogar chimbra? Qual é o problema? E aí eu peitava muito, né, as pessoas da minha família. Um adolescente Essa um questão pouco. da geração é complicada. A minha filha tem uns amiguinhos, vizinhos, que fazem coleção, meninos que fazem coleção de carrinhos. E um amiguinho tinha uns carrinhos repetidos e deu uns carrinhos pra ela, da coleção dele. E aí ela chegou na casa da minha mãe com os carrinhos. E a minha mãe Achou absurdo. achou Como um assim? absurdo. Como assim a menina Tá com brincando carrinho. com o carrinho? Eu disse, é brinquedo do mesmo jeito. Aí ela chega em casa falando, né? Mãe, a vovó disse que... Porque eu tava brincando de carrinho, se eu sou menina. Aí, só que ela já sabe, né? Ela já é preparada. Filhos de Ana Carolina. Vó, é brinquedo do mesmo jeito. Mas a gente tem muito essa construção. E aí eu fui demandada nesse sentido de assumir essas posições. E engraçado que dentro da minha família especificamente, eu assumi não só a posição de cuidar, né, do meu irmão, por exemplo, do meu irmão mais novo, como também de outras pessoas mais velhas. Olha que bonito. Então, Vai pro céu. né? Então, assim, o cuidar, às vezes, não é o cuidado de você estar ali, mas o cuidado de se preocupar, de pensar como que vai ser aquilo. Então, eu cresci já com muitas responsabilidades. Tanto é que eu comecei a trabalhar com 16 anos e desde os 16 anos eu não parei, assim. Eu tive férias, assim, 2 vezes na vida, pra vocês terem ideia. Porque eu não parei. Eu comecei a trabalhar como, tipo, jovem aprendiz, que antigamente não era jovem aprendiz, mas hoje é. Tipo, jovem aprendiz, e já emendei, tipo,
para fazer administração, já comecei a estagiar logo cedo, passei 2 anos de administração, saí, fui para o jornalismo, estagiei no primeiro período de jornalismo, ninguém faz estágio no primeiro período, mas eu consegui. Depois passei, trabalhei, fui agente de marketing, trabalhei, eu tive férias uma vez, assim, tipo, antes de jornalismo, eu tive férias uma vez em administração. Jornalista, eu tive férias uma vez, que foi uma viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para vocês terem ideia, que eu lembro, porque foi a única vez que eu tive férias de verdade. Porque como eu sempre trabalhei em mais de um lugar, então eu tinha férias de um emprego, mas não tinha dos outros. Então eu tava... Você só reduzia o cansaço, a carga, Só, né? mas o trabalho, o pique, continuava o mesmo. E aí, agora, esse ano tá sendo bem diferente, eu acho que vai ser. Porque vamos fazer uma viagem agora no fim do mês, e eu pensei... eu vou deixar tudo organizado porque eu não vou trabalhar. E delegar. Aprender a delegar, que eu também não sabia. Eu também não sabia. Vocês sabem que verbo é esse? É complicado. As pessoas não sabem, porque a gente aprende que tem que fazer muito bem feito, porque só é assim que você aceita, não dá para errar. Não dá. Logo, não dá para delegar. É uma lógica muito adoecedora. Exatamente. E pra gente se livrar disso, porque assim, é um processo inconsciente. À medida que vão te dizendo, você vai, como você... Eu fui pegando, eu fui absorvendo. Vai ficando ali. Vai ficando. E quando você começa a questionar, não, mas já tem algo dentro de você que antes já diz, não, tem que ser. E quando você para, o seu corpo diz, não, você não pode parar. Eu paro aqui, tô paradíssima, mas a mente tá em outros lugares. Então você nunca relaxa. Gente... Desculpa, Não, e nós, enquanto mulheres, a gente não precisa só ser competente. A gente tem que provar que é competente. É um outro trabalho, né? Pois é. Muitas vezes. Na verdade, assim, como eu sempre trabalhei bastante, e eu sempre fui uma pessoa muito aberta, muito acolhedora, e você sabe, assim, vocês sabem que quando a mulher, ela tem esse perfil, naturalmente as pessoas vão associar a ser uma mulher livre, que eu não vou usar o palavrão aqui. Mas... assim, você chegou a tal lugar, uma vez falaram que eu tinha conseguido um emprego, minha gente pagava R$1.200, pelo amor de Deus. Eu ia ser amante de uma pessoa pra ganhar R$1.200. Não, eu falei, gente, aí eu tô me jogando no lixo, né? Era R$1.200 o emprego, assim, a vaga de emprego. E eu tinha conseguido, e falaram que eu consegui porque eu entrei naquela vaga porque eu tinha um caso com uma pessoa. Aí eu falei, nossa, que interessante, né? Por R$1.200. Parabéns. Então, assim, muitas coisas já aconteceram de, tipo, você chegou aqui por causa de um homem, ou então você chegou aqui porque, sei lá, outra pessoa fez por você, ou alguma coisa de associar sempre a outra pessoa e não a mim. E, na verdade, eu que trabalhei, eu que dei duro, eu que corri atrás, eu que fiz tudo aquilo. Claro que a gente não anda sozinha, né? Não tem como, a gente sempre faz em conjunto, sempre tem outras pessoas para ajudar. Mas, nesse contexto, sempre me associaram muito a eu ter conseguido algumas coisas. Agora, no Eufêmia, eu percebo que existe mais um respeito. No sentido de entender, não, conseguiu, sabe? Tá ali porque por mérito e tal, mas talvez tenha um pouquinho de sorte. Mas talvez tenha um pouquinho de alguém colocou ali, né? Ajudou de alguma forma. E não. Sempre foi tudo muito, muito pensado por mulheres, lógico, trabalhando nesse contexto. Mas a gente fica tentando se provar. E eu, enquanto jornalista e enquanto uma pessoa que está à frente de um portal de notícias, é pior, porque eu odeio errar. É pior, tipo, eu comecei a entrar nesse processo de eu não posso errar. Eu não posso fazer uma coisa que prejudique outras mulheres, porque isso vão dizer que eu sou um hipócrita. E eu não posso falar de outra mulher, porque vão dizer que... E às vezes a gente fala, mas não é porque a gente, tipo, é ruim, ou porque a gente... Não, às vezes a gente faz um comentário, às vezes a gente tá de cabeça quente e fala alguma coisa. E depois eu comecei a me olhar, de falar, gente, não deveria ter falado isso, meu Deus, meu Deus, meu Deus, sabe? Então, nesse contexto, existe essa autocobrança. Existe essa coisa de eu não posso errar, eu preciso ser a melhor, eu preciso fazer aqui, eu preciso... Não é ser a melhor, de passar por cima de ninguém. Eu não tenho esse perfil. Eu não vou conseguir nada na minha vida se eu tiver que fazer isso. Eu não vou fazer. Eu sei dos meus princípios, mas é no sentido de, tipo, de realmente de ser a melhor, de tá tudo ok. E se tem um erro, se tem alguma coisa, nossa, é péssimo pra mim. Porque eu não fui ensinada a me perdoar nos erros.
sabe? Eu não fui. É tipo, Raíssa, você errou e ninguém nunca chegou, mas você precisa se perdoar. A gente não é ensinada a isso. Então, eu não me perdoo com facilidade. Se tem uma besteira que acontece, gente, acaba meu dia, assim, eu fico... Nossa, por que aconteceu isso? E às vezes foi um erro, às vezes foi uma coisa que eu não vi direito, às vezes foi uma coisa que passou. Às vezes, enfim, eu não estava bem naquele dia. Então, tudo isso, assim, tem me ensinado muito no eu fêmea, nessa posição de cobrança e tal. Então, eu acho que como a equipe é formada por mulheres, a gente não tem muito essa questão de, tipo, conseguiu algo porque foi com um homem e tal. E eu acho até bem importante que a nossa equipe seja assim, né? Formada por mulheres e tal, porque a gente entende a dor uma da outra e sabe... E eu procuro sempre entender o limite e não ultrapassar aquele limite dessas mulheres, sabe? É mais ou menos isso, assim. Falando em limites, aí eu penso no atravessamento da maternidade, nessa construção, né? De ser protagonista, de alcançar os lugares, sobretudo no aspecto profissional, que a gente deseja Aham. e merece, né? Você já comentou, já fez texto, inclusive Foi. recentemente, maravilhoso, falando assim sobre o desejo de ser mãe, de não necessariamente já estar. Como é que você pensa, ou pelo que você escuta das amigas, das pessoas que são da sua convivência, a maternidade atravessando essa caminhada de protagonismo, de alcance de um lugar enquanto profissional? Tema polêmico. Vamos lá. Então, Vamos tecer. gente, é um pouco polêmico. Eu não sou mãe. E eu sempre falo que eu tinha, antes de tudo, antes de ter amigas que engravidaram, cada uma no seu contexto, no seu papel, mãe solo, mãe não solo, mãe que casou, que depois se separou, enfim, tenho vários exemplos, tenho vários sobrinhos, afilhados e tal. Antes de tudo isso, eu achava que a maternidade era uma coisa muito linda, romantizava, porque não entendia o que era aquilo. E depois que eu comecei a ver a realidade de cada amiga, cada uma no seu papel, na sua situação, eu percebi que não. Eu tenho duas pessoas que sempre falam pra mim assim, Raíssa, a maternidade me fez uma pessoa melhor. Eu comecei a ganhar mais dinheiro depois que eu fui mãe. Eu tive mais força. Eu isso, aquilo, outro. Gente, só duas pessoas. Eu tenho, tipo, 30 amigas. Das 30, só essas duas. As outras, elas me mostram um lado muito ruim da maternidade. E não é porque elas querem mostrar. Não é porque elas chegam pra mim pra falar. Não é isso. É que eu vejo. Não precisa elas abrirem a boca. Eu vejo o pai que não paga pensão e diz que R$ 400 é muito e não paga. O pai que não pega a filha. A mãe sobrecarregada trabalhando em 3 empregos pra dar conta. E a filha de um lado pro outro. Sempre na casa de uma pessoa diferente. A mãe que tá desempregada e o filho, ela teve que fazer toda uma mudança de estrutura para poder ficar com o filho, para cuidar, porque não tem condições de deixar o filho mais numa escola integral. A mãe que tá sobrecarregada, que chora porque não dorme. A mãe que vira à noite. Então, como é que eu, dentro dessa estrutura, olho pra maternidade? Entende? Eu sei que eu não sou mãe. E eu sei que cada pessoa tem a sua história. Só que eu acho, nesse contexto, nessa situação, que o momento agora, pra mim, não é propício para ser mãe. Eu acho que eu tô num período de crescimento profissional. E eu acho que ser mãe nesse período, talvez, eu tivesse que retroceder. Porque a gente tem que retroceder, a gente precisa abrir mão. E eu não estou pronta para abrir mão. Então, quando eu falo isso, pode parecer até egoísta. De tipo, nossa, mas... Não, eu não tô pronta. E eu não sei se eu estarei pronta para fazer isso. Eu me vejo, sim, sendo mãe. Eu acho que eu seria uma ótima mãe. Eu sempre falo. Eu seria uma ótima mãe. Mas, eu não quero colocar um filho por colocar. Eu não quero adotar um filho por adotar. Eu quero ter certeza, eu quero dar uma base. Porque na minha estrutura enquanto filha, eu tive uma infância muito difícil. Foi muito difícil. Eu vi faltar coisas para minha mãe, para o meu pai. Eu vi faltar coisas para mim, para o meu irmão. Minha mãe ter que escolher qual é o filho que estuda na escola particular. Gente, isso é muito duro. Você não ter dinheiro, você passar por escassez, você ter toda uma estrutura ali que, tipo, eu não quero isso pro meu filho nem pra minha filha. Então, eu acho que nesse contexto agora, não é o momento pra mim. Mas eu vejo a maternidade como... A maternidade, ela precisa ser uma escolha da mulher. Ela precisa ser uma escolha da mulher. É óbvio que em alguns casos a gente acaba, né, se tornando mãe.
Mas eu acho que tem que ser uma escolha, eu acho que tem que ser uma coisa bem pensada, porque existe aí muita mudança. A mulher sofre mais. Não que o pai, ele não tenha o processo dele, ele tem, mas é diferente. O meu esposo disse uma vez bem assim pra mim, Raíssa, vai mudar pra você. Pra mim também vai, mas vai mudar muito, Pois é. muito menos. Você vai ter uma mudança do seu corpo até a maneira que você vai trabalhar. Então, a maternidade pra mim hoje, pra mim, Raíssa, eu não tô falando pra mulher, tô falando pra Raíssa, não seria um processo que seria ok agora. Pra mim não daria. Para as mulheres que eu vejo, eu acho que dá pra gente conciliar. A gente aprende, eu acho que a gente aprende realmente a como dividir, como ser e tal. E eu vejo também uma coisa que é muito forte, que é a culpa materna. E eu fico pensando, meu Deus, eu já lido com tantas culpas, sabe? E essa culpa materna, como é cruel, né, com a mulher. A mulher se sente culpada o tempo todo, se sente culpada porque trabalha demais, porque trabalha de menos, porque tá com filho demais, porque tá com filho de menos, porque sai, porque não sai. O tempo todo colocada nessa posição de culpa. Então, eu acho que tem que ter, assim, não acho que atrapalha, não é que atrapalhe a carreira da mulher, não acho, até se ter esses 2 exemplos dessas amigas. Não acho que atrapalha, mas eu acho que depende da conjuntura da mulher, da estrutura dela. Se ela tem uma estrutura que não é tão legal assim, talvez atrapalhe. Se ela tem uma estrutura ok, vai ser ok pra ela. Mas não vai deixar de pesar, não vai deixar de existir a exaustão, a culpa, porque é isso, né? Eu acho que também tem que fazer um recorte social com Isso. relação a esse tema, como a gente até já É, abordou aqui anteriormente. Porque uma coisa é você ser mãe profissional, mas você ter uma rede de apoio, você ter condições financeiras, você ter dinheiro, isso. você ser branca, também faz diferença. Do Faz. que você ser uma mãe pobre, preta, né? Que Que não não tem tem rede. rede, que muitas vezes não tem o pai da criança ali presente. Enfim, esse recorte social, esse recorte de gênero, de raça, a gente precisa sempre, em Lembrar, qualquer né? tema, a gente precisa lembrar dele. Porque uma coisa é a gente analisar na perspectiva de uma mulher branca que tem rede de apoio, outra coisa é você analisar na perspectiva das mulheres que já são vulneráveis, das que são hipervulneráveis, né? Uhum. Outro ponto que eu lembro também quando a gente fala sobre essa questão de protagonismo da mulher é a questão da imagem, Uhum. né? Porque além de mostrar competência 10 vezes mais, como a gente já falou aqui, a gente tem que ter aquela imagem também de competente, de linda, de adequada ao Aham. padrão. E aí eu estava lembrando aqui que a Raíssa, nas redes sociais dela, ela mostrou recentemente a transição que ela fez com relação à questão do cabelo, da Uhum. própria imagem dela, né? E para mim isso deu ainda mais força para você, Eu né? acho Como eu falei, ficou ainda mais bonita, deu ainda mais força para você enquanto mulher, enquanto demonstrar esse nosso potencial de que a gente não precisa se adequar a nenhum padrão que é imposto principalmente pelas redes sociais, É. né? Esse processo da transição, ele mexe muito comigo, né? Porque foi um processo dessa infância novamente, de meu cabelo é feio, a minha mãe, vítima também dessa sociedade, né? Tão machista e tal, de tipo, não, a sua filha precisa estar dentro desse padrão. Eu chorava porque meu cabelo era feio, então qual era a saída que a gente tinha? Alisar o cabelo. E eu comecei alisando o cabelo muito cedo. Quando eu conto, as pessoas não acreditam. Eu usava 15 tubos de alisamento. Eu tinha muito cabelo, muito cabelo. Então, não era todo salão que me aceitava. Eu já cheguei em salão da pessoa dizer: eu não vou atender, o cabelo dela é muito cheio e eu não quero. Na minha cara. E eu era uma criança. Quanta violência, né? Não quero, o cabelo dela é muito cheio, eu não quero. Então, assim, eu passei por muitas coisas. E a minha mãe contando que quando eu sabia que a minha raiz estava crescendo e eu tinha que ir pra escola, eu tinha febre. Eu chorava.
Porque eu não queria ser alvo de piada na escola justamente pelo cabelo. Então, meu cabelo sempre foi muito alisado. E, gente, não ficava bonito. Porque naquela época, né? Não ficava bonito, ficava um cheiro forte de química e tal. Então, eu passei por todo esse processo aí. Sofri muito bullying na escola por causa disso e passou. E aí, em 2019... Acho que foi 2019 ou foi 2018. Não, 2019. 2020... eu acho. Eu conheci Tamires, e aí Tamires veio conversando comigo e tal, e chegou pra mim e falou, menina, você super combinaria no processo de transição e tal. Foi a primeira pessoa que falou pra mim. Eu olhei pra ela assim, sério? Ela, sim, ela tem um salão, né, voltado pra essa parte Específico, de... né? específico, sem química e tal. E ela, não, e tal, vai dar muito certo. Beleza. Eu não tive coragem. Não tive coragem. Chegou a pandemia, gente, meu cabelo, ele cresceu. Eu fiquei com a raiz o suficiente para cortar e eu não tive coragem, eu não estava pronta. Não estava. Era o começo do Eufêmia, eu precisava mostrar uma imagem, o cabelo arrumado, aquela coisa toda, então eu fui. Precisava se adequar. Precisava, meu cabelo alisado, né, aquela coisa toda, precisava me adequar. Como é que eu vou ser dona de um negócio com cabelo feio? Olha que ideia, né? Que ideia. De Como é? feio. De feio, meu cabelo feio. E assim, gente, eu nunca vi meu cabelo, então eu não sabia como meu cabelo era. Mas a minha imagem, a minha lembrança era meu cabelo horrível. Foi construído isso em Exatamente, você. a partir dos comentários das pessoas e de toda a vivência. E aí, quando foi em 2022, eu comecei a alisar meu cabelo. Eu fazia selagem, então fazia selagem, durava um mês e minha raiz crescia. Então, eu comecei a entrar no processo de alisar, de 2 em 2 meses fazer selagem, meu cabelo, a raiz crescia rapidamente. Então, eu chegava no salão, o pessoal dizia, menina, teu cabelo já tá tão grande assim, vamos testar isso aqui. E começou a testar para deixar meu cabelo mais liso. Mais tempo. E mais tempo, por mais tempo. Tudo bem, passou. Em 2023, no comecinho, eu dei uma selagem. Meu cabelo não segurou. E aí, eu olhei pro meu esposo e falei assim, eu estou pensando em fazer... A gente conversa sobre tudo, né? Por isso que eu sinto muito ele. Que bom. Eu estou pensando em fazer a transição. Você vai me amar Olha só. Gente, a gente desse tem muitos jeito? medos. É. Disse desse jeito. Porque eu vou ficar feia. Eu lembro que eu disse isso pra ele. E ele falou, eu vou te amar careca. Você pode fazer o que você quiser. Eu vou lhe apoiar. Abraço pro Madê. pro Madê. Ele tem fãs por aí. Não, mas ele disse mesmo isso. Ele disse, não vejo. Você vai ficar feia por quê? Mas por quê? O que é que vai acontecer? Ele não entendia muito bem o processo, mas eu disse, olha, amor, eu tô conversando com você porque você é a pessoa que tá comigo todos os dias. E pode ser que você olhe pra mim e fale, meu Deus, né? Mas tudo bem. E aí procurei Tamires e ela falou, vem aqui pra gente fazer uma análise. E aí eu fui lá. E aí ela já fez a texturização no meu cabelo, que era um processo onde a gente deixava o cabelo cacheado, mas de forma manual e tal. Enfim, era como se fosse uma selagem, entre aspas, que durava um tempo, com o cabelo cacheado e tal. E eu fui fazendo. E quando eu fui fazendo, as pessoas achavam que o meu cabelo já era aquilo ali. Meu cabelo tava grande, tava fazendo texturização, era aquilo ali. Não era. E aí eu fui explicando, gente, não é assim, eu tô fazendo um processo. Comecei a mostrar. E as pessoas começaram a se identificar. E aí, isso tava me custando tempo. Na minha vida, na minha agenda, eu não tava conseguindo tempo pra ir no salão pelo menos uma vez por semana. Então, chegou um dia que eu fui lá, sem ninguém saber, e falei, Tamires, eu vou cortar meu cabelo hoje. Aí ela olhou pra mim e falou, o quê? Eu falei, hoje eu vou cortar. Aí ela falou, sério, você tá pronta? Eu disse, não, mas eu vou cortar. O salão tava muito cheio nesse dia. Eu tava com o cabelo aqui. O salão parou. Parou. Todo mundo parou pra ver a minha reação. Porque ela cortou meu cabelo de costas pro espelho, eu não vi. E ela disse, você sabe que seu cabelo vai ficar muito curto, né? Eu disse, sei, pode cortar. E eu fiquei. E a todo tempo, eu só pensava, e se eu ficar feia? Só pensava nisso, se eu ficar feia. E aí, eu não contei, lógico, pra ninguém. Passou, quando eu virei, eu me reconheci. Não. Eu falei, meu Deus, sou eu. Nunca fui aquela mulher de cabelo liso, alisado. Nunca fui, não combina mais com a raiz. E outra, eu passei por uns processos também internos, de mudança mesmo de comportamento e de tudo E de isso. autoconhecimento. E de autoconhecimento. E aí, falei, sou eu. Só que aí, ao mesmo tempo que eu falei, sou eu, me reconheci, adorei, eu pensei, e se as pessoas não gostarem? Uhum. Mas aí eu banquei aqui a Forte, né? Falei, tô pronta. E aí, quando eu postei a primeira foto, menina, gente, você sabe que ninguém liga, né? Ligação, hoje em dia.
Eu recebi tanta ligação. Eu fui conversar com uma amiga que ela chorou. Eu recebi mensagem, eu recebi o que vocês imaginarem, assim, de tipo, eu não acredito que você fez isso, você me encorajou. Muita mulher que estava passando pelo processo de transição, que tinha abandonado, voltou. Quem nunca tinha iniciado, iniciou. E começou toda uma corrente ali de tipo, olha o meu cabelo. E até hoje eu recebo fotos de mulheres, olha o que eu tô fazendo. Não de cortar o cabelo tão curto, todo mundo que foi um ato de coragem. Eu não acho que foi um ato de coragem. Eu acho que, enfim, acho que todo mundo tem o seu processo e o seu tempo. Eu demorei um pouquinho, né, dentro do meu tempo. Mas aí hoje, quando eu chego pra apresentar o Eufêmia, como eu apresentei agora em Recife, e eu mostrei uma foto, faço questão de mostrar quem era a Raíssa antes. Todo mundo, no fim da apresentação, entendeu. E falou, agora você, de fato, está alinhada mesmo com o seu propósito. Porque não é que eu não estivesse, mas eu estava falando sobre uma coisa ali que não estava casando muito comigo. E agora eu me sinto mais forte. E eu sempre digo que a força vem do meu cabelo. E que não é só, entre aspas, o cabelo. É porque o cabelo é um símbolo, né? A gente tem um Sim. símbolo na sociedade do feminino, do cabelo comprido, aquela conversa toda. Mas o perceber-se e o reconhecer quem é você. Porque você até pode ter notícias de quem é você. Mas para você trazer à tona, para você revelar para as outras pessoas quem é você, tem um monte de coisa ali. Então, quando você diz simbolicamente, isso daqui eu vou retirar ou vou modificar Uhum. para que eu possa aparecer, você está dizendo, eu sou essa pessoa, eu quero ser essa pessoa e eu assumo a responsabilidade de ser essa pessoa. Quando você fala, eu demorei um pouco, você demorou um pouco nada. Você levou o seu O meu tempo tempo. para construir a possibilidade não só de ir ao ato de cortar o cabelo, mas de sustentar e conseguir se revelar e se mostrar dessa forma com tanto orgulho. É algo que inspira, assim, e isso, como que eu percebo isso na clínica? Por exemplo, tem mulheres que têm uma questão com o corpo. Ah, eu sou gordinha, não gosto de ser gordinha, eu preciso emagrecer, eu preciso não sei o que, eu preciso... Tá bom, você precisa. É uma questão orgânica. Você tá na endócrino te dizendo que tá tudo desregulado e você precisa... Ou não, eu preciso e é mais assim, porque eu não caibo na roupa, porque eu não quero usar 44, é porque para conseguir um emprego é mais difícil. Vamos revisitar essa ideia de precisar? Porque às vezes você não precisa. Isso. Vamos começar a olhar para quem a gente é e tentar ficar confortável com isso, naturalizar quem a gente é. Isso. Não dá. E aí eu penso da seguinte maneira: não dá para a gente fazer com que as outras pessoas naturalizem quem a gente é sem que a gente não passe por isso primeiro. Com certeza. Então, certamente o seu ato foi de inspiração, mas a força com que você manteve e mantém essa Raíssa é algo que faz as pessoas te respeitarem. E tem uma coisa também que eu queria falar sobre isso, porque, por exemplo, eu já era vista como uma mulher forte, né? Como uma mulher forte, que nunca chorou, que não precisa descansar, que precisa estar sempre ativa, que trabalha muito, que isso, aquilo, outro. Quando eu cortei o cabelo, eu acho que isso deu uma piorada também. Porque as pessoas começaram a associar de, tipo, ela é muito forte. É só Ela é forte, muito, ela é né? muito corajosa. só Essa forte, questão só de corajosa. ser associada a pessoa a uma mulher forte também é bom, mas é complicado. Causa porque- exaustão Pois também. né? causa exaustão e você de ter aquela obrigação de manter esse perfil que foi criado pra você. Exato. Porque isso também acontece comigo. Ah, porque você é forte, porque não sei o quê. Minha gente, eu sou a maior chorona do mundo. Mas a gente parece que a gente fica com aquela obrigação de manter, né, essa opinião Isso, dos de outros manter. e isso causa exaustão. Causa de manter isso mesmo, de eu preciso me manter forte. Porque, enfim, eu tenho uma história que eu gosto de contar. Na verdade, assim, pra todo mundo não, né? Mas agora vai ser. Eu passei por duas situações, assim, que eu me senti muito desrespeitada. A primeira situação foi quando meu avô faleceu. E uma chefe veio me cobrar uma planilha naquele dia. Quando eu estava indo enterrar o meu avô. E eu precisei parar para fazer uma planilha chorando. Porque eu estava indo enterrar meu avô, mas eu precisei parar. Então, eu fiz uma planilha chorando. E entreguei. Porque
Eu não podia ser falha comigo e nem com o outro, né? A gente se coloca muito nisso, mesmo no processo de luto. E a segunda situação foi quando meu tio faleceu, que a gente veio num sofrimento esse ano, 2023, muito grande, assim, porque foi um processo de... Vai completar um ano, na verdade. Nesse processo de uma pessoa que lutou contra o câncer, teve metástase, então assim, só quem vai saber mesmo o que é quem realmente já passou. E aí, no processo do luto dele, eu me recordo que eu enterrei ele, a gente foi pro enterro, numa quinta, e numa sexta eu tava cheia de demanda de trabalho. E eu me recordo que eu pedi pra minha psicóloga antecipar a sessão, e eu falei pra ela, assim, chorando, eu queria parar. Eu queria parar. Eu queria que o mundo agora tivesse parado para que eu pudesse me reorganizar. Como que eu enterrei meu tio ontem e hoje eu preciso trabalhar? E hoje eu preciso dar conta. E hoje as pessoas estão me ligando para falar de trabalho. Gente, eu enterrei meu tio. E assim, eu lembro que eu falei para ela assim, eu queria que parasse, que as coisas parassem, eu queria que congelasse tudo, porque eu tô achando isso um desrespeito comigo. E é um desrespeito. E aí eu lembro que ela falou assim para mim, Raíssa, você pode parar. Você pode parar um pouco. Você não é obrigada a isso. Mas eu não me sentia. Eu me sentia, tipo, mal de ter que parar. Então, nesse processo, foi muito difícil para mim. Eu entendi que as pessoas, elas não têm empatia. Elas têm empatia seletiva, a verdade é essa. Mas a empatia mesmo de entender, não, esse momento agora não é o momento dela trabalhar. Mas foi uma cobrança, teve toda uma situação. E o mundo não parou. Não parou. Eu tava ali, sentada, chorando, mas as coisas estavam acontecendo, o trabalho tava chamando, as coisas não paravam e eu não podia parar. Então, um dia depois, eu tava ali, sentada, tendo que engolir meu choro, tendo que engolir minhas dores, a saudade e tudo aquilo pra continuar. E acreditem que essa é a parte mais chocante. Eu, com 2 dias, 3 dias depois, nenhuma amiga veio falar comigo pra perguntar como é que eu tava. Nenhuma. Porque na cabeça delas... não, salvo engano, 2, assim, que sempre perguntaram bastante. Mas eu digo no sentido, né? Na cabeça delas eu era muito forte. Então tava bem. Não precisava falar. E aí eu lembro que depois de uns 8 dias, uma amiga veio falar de um relacionamento dela pra mim. E quando ela mandou um áudio pra mim, ela apagou. E eu vi. E aí ela botou, queria te pedir perdão. Porque eu tô vindo falar sobre uma situação com você minha e eu não perguntei como você estava. Aí eu disse pra ela, é por isso que vocês, nesse contexto, me enxergam o tempo todo forte e parece que eu não preciso de acolhimento, de abraços. Sabe, eu não preciso. Tipo, não preciso. Só tem que dar. A Raíssa é forte. Vamos fazer uma campanha. Não quero ser forte, né? A gente Ser precisa forte custa muito, né? muito. E assim, é natural do humano a ambivalência. Eu amo, eu odeio, eu sou forte, eu sou fraca ou frágil. Escolha o termo que melhor você entender. Mas nós oscilamos. E é isso que faz da gente humana. Quando a gente lida mal, é porque tem uma construção dizendo que a gente não pode se sentir mal. A gente não pode chorar. Eu também. Eu choro muito e ainda faço campanha em favor do choro. Chorem, né? Chorem, Você porque é bem às vezes sensível. é o único modo possível de sustentar uma vida ali naquele momento. Então, chorem, sintam, sejam fortes, mas também se coloquem diante da fragilidade com a naturalidade que isso tem. É a essência do existir. Para que as pessoas, não só que as pessoas outras te respeitem, mas para que você possa ter força para exigir esse respeito. Para poder dizer, olha, eu adoraria fazer essa planilha hoje, mas o meu avô acabou de morrer. Então, vamos deixar para amanhã, porque eu não tenho condições de fazer. É isso. É assumir e entendendo que isso é um ato de respeito. Autorrespeito. E a gente, eu acho que dá uma ensinada também às outras pessoas a olharem as demais de maneira mais respeitosa e quem sabe até se inspirarem para dizer, quando for a vez delas, não. Porque o não é preciso. Com certeza. Né? Um exercício diário que muitas vezes, em razão de tudo isso que a gente acha que tem que fazer o tempo todo, mas que quando a gente consegue, pelo menos ali variavelmente, é uma libertação. O problema é que, às vezes, esse saber dizer não, ele só vem depois de muito adoecimento, tanto físico
quanto o psicológico, né? E ele ainda é criticado. Sim. Porque eu lembro que, por exemplo, eu era servidora do Tribunal de Justiça de Pernambuco e, além disso, trabalhava aqui também em Maceió, dava aula em 3 faculdades, como eu falei, era aquela loucura e comecei a adoecer. O que foi que eu fiz? Pedi exoneração, eu era concursada, pedi exoneração, pedi demissão de 2 faculdades e fiquei em uma só. Então, eu era o quê? A louca. A louca. Como é que você Como deixa é um que concurso você público? deixa um Um concurso concurso público? público. Você vai trabalhar mais não? Tá pedindo demissão de tudo? Né? Mas só eu sei o processo de adoecimento que eu estava passando de tanto trabalhar, Isso. né? E de tanto, porque é a forte, é a que dá conta de tudo, mas o meu corpo não estava dando conta de tudo, nem a minha cabeça. Exatamente. A gente é cobrada demais, né? Mas até chegar aí, É. a gente já adoeceu bastante, Com já certeza. passou por muito, enfim. Entre o protagonismo e a exaustão, encontrar um número possível, né? Como eu vivo dizendo na clínica. Lavínia, eu fiquei lembrando de você. Quantos números existem entre o 8 e o 80? Encontre um. Inclusive não inteiros, então a gente tem uma infinidade aí disponível para a gente encontrar uma possibilidade nossa, personalizar a nossa maneira, mas que seja possível. Não dá para alcançar nenhum espaço se a gente não tiver viva e bem. Então não adianta correr, porque aí a gente vai fazer círculo, um buraco, vai se enfiar vai e não se vai sair enfiar. nunca de lá. É. Então, entre o 8 e 80, vamos encontrar algum possível pra gente. É isso. É isso. Finalizando, né? Com dó. Porque eu queria ficar aqui conversando com a Ah, é Raíssa. bom, né? Eu falo muito também, eu gosto. E a gente adora te escutar. Muito E obrigada. escrever. Oba, muito. Vamos lá. Obrigada, Raíssa. Obrigada Eu a sei que você vocês. acabou de chegar de viagem, 1000 coisas, mas estar aqui com a gente é um prazer te receber. Por isso e por toda a generosidade, por esse caminho de inspiração também que você tem, né, ofertado a quem te cerca, quem te conhece de perto e de longe. Obrigada por você existir, obrigada por estar aqui com a gente e por tudo que você inspira. E, por favor, deixe-se também descansar, diga não quando for necessário. E eu estou dizendo isso para você e para mim, para Carol, porque a gente não só precisa, mas merece. É verdade. A gente merece muito esse descanso, né? Acho que eu sempre tenho uma amiga minha que eu vivo dizendo pra ela, você não é o ChatGPT, né, querida? Você precisa descansar. E a gente precisa entender também que isso é autocuidado. Esse impor limites, esse descanso, esse olhar pra si. Eu tô num processo de olhar pra mim, eu acho que por isso que eu mudei tanto esse ano. Muitas pessoas falam, você mudou muito, mas não foi pra pior, não, foi pra melhor. E aí eu falo, eu comecei a olhar mais pra mim. Eu olhava muito pro outro, muito, o tempo todo. Ainda tenho, lógico, um pedaço que olha muito. Mas eu tô começando a olhar mais pra mim, pra entender, assim, o que é que eu consigo, o que é que eu não consigo. Equilibrar, tentar achar Não esse que equilíbrio. vai deixar de olhar pro outro, Não. porque a gente não consegue. Não porque consegue. É da gente. É, exato. Mas botar ali aquele processo de tipo, não, hoje eu só consigo fazer isso e tá tudo bem, hoje eu não estou tão legal, minha cabeça não tá tão boa, minha criatividade não tá tão em alta, talvez meu texto não esteja tão bom assim. E respeitar. Eu acho que quando a gente se respeita, quando a gente se olha, se entende, se ama, é generosa consigo, a gente consegue transparecer isso pro outro. Sem precisar fazer muita coisa. Porque o outro... Eu sempre digo que sempre tem alguém nos olhando porque se inspira na gente. Né? Então, eu quero ser também... Não quero que a pessoa fique olhando pra mim pensando, ela é só forte. Ela é só forte. Você falou de chorar, eu não chorava. Eu não chorava. Hoje em dia eu choro. Ótimo, vamos falar. Mas eu não chorava. Mas é isso, muito obrigada pelo convite, adorei. Obrigada. Obrigada, Foi muito Raíssa, bom. pelo que você representa, pela sua voz, por ser voz para tantas mulheres. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Nós somos suas fãs. Ai, nós somos mesmo. Fica o registro de todo o recado de Raíssa, da vida dela como inspiração e a ideia de que a gente pode, merece, deve parar, respirar, chegar lá e dar uma Dá um passo descansada para pelo trás caminho. também é chegar lá. Com Exato. certeza. Perfeito. certeza. Obrigada. Obrigada. Obrigada.